Terça-feira, dia de aprender a comer com a nutricionista Mariana Chaves, a nossa nutricionista de serviço, que está sempre ao serviço da Rádio Observador e ao nosso serviço, porque hoje traz um tema muito importante, sobretudo para quem sofre de insuficiência venosa, pernas inchadas. Será que a nutrição ajuda? É normal ter as pernas inchadas com o calor? Será um sinal de que temos que nos preocupar com varizes, com derrames? Olá, Mariana. Olá, Judite. Como é? Vamos todos fazer um Doppler para ver se temos as pernas com varizes? Olha, antes disso há sinais. Como não é? sabes, há varizes internas, não é? Que não Sim. são vistas a olho nu, É não verdade. são visíveis a olho nu. É verdade. E também, obviamente, que há aqui algum cariz genético e que, se houver historial familiar, faz sentido recorrermos a esses exames. Mas é muito importante também ouvirmos o nosso corpo e as pernas inchadas, principalmente quando há calor, portanto, nestas estações do ano, primavera e verão, são sempre indicativos de que alguma coisa não está bem. Quando tu dizes define muito inchadas, porque há alturas em que tens as pernas inchadas, mas estás a contar, não é? Está calor. Mas isso não é normal. E cá está. Isso não é normal. Ok. Portanto, o edema das pernas, especialmente tornozelo, ou seja, quando nós depois pomos os dedos... Quando tu dizes edema, é muito inchado. É já. muito inchado. Já passa o... Sim, fazes o godê, portanto carregas 2 dedos e consegues ver que há uma deformação, a pele vai para baixo e demora um bocadinho até voltar ao seu estado normal. Certo. Pronto, e na verdade isso não é normal. Quer dizer que possivelmente será uma insuficiência venosa crónica, claro que poderá ser outras patologias, mas o normal será isto e há vários estadios da doença. E portanto, como dizes, a maioria das pessoas, e é verdade, a maioria das pessoas, está estudado na Europa que é cerca de 5 a 15% da população adulta, entre 30 a 70 anos, tem insuficiência venosa crónica. E lá está, tens aí um fator genético que não te permite fazeres muito mais, não é? Quando tens o fator genético, normalmente nós temos os genes e depois cabe-nos a nós, com as nossas atitudes, fazer com que primeiro com que o gene se ative ou não. E depois, se sabemos que já temos essa propensão, então atuar nos fatores de risco. E reverter. Sim, ou pelo menos controlar para que não progrida. Uhum. E aí, o que é? O sedentarismo é o maior fator de risco. E há estudos a mostrar que o estar sentado muito tempo agrava, o estar em pé muito tempo agrava. Então qual é a solução? É levantar-nos de forma regular. Portanto, este subir e descer, que ativa os músculos das pernas, é que permitem fazer esse retorno venoso mais eficiente. Porque muitas vezes ou são as válvulas que estão disfuncionais ou é a mesma parte muscular que não está ativa. Há sempre a possibilidade de fazer desporto no trabalho. É verdade. A Semana Europeia do Desporto ensina-te a fazer desporto facilmente, agarrado a uma mesa, agarrado a um... E isso é muito vantajoso, porque as pessoas... Enfim, o fumador sai à rua para fumar. O não fumador pode sair à rua para andar em círculos, mas é uma coisa muito interessante porque tu podes fazer perfeitamente. Sim, sim. E levantar da cadeira esticar, e baixar. E usar a impressora um bocadinho mais longe, Exatamente. haver menos impressoras. Portanto, essa parte é importante. A parte do excesso de peso e da obesidade, é importante também dizermos isto, é um fator de risco real, ou seja, havendo uma mãe e um pai, ou só um dos familiares que tem este tipo de patologia, faz sentido a pessoa pensar, ok, não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Portanto, bora lá deixar Emagrecer. o carro um bocadinho mais longe. Fazer exercício e emagrecer, ou seja, nas mulheres principalmente os estudos mostram que excesso de peso, ou seja, ter o IMC entre 25 a 29,9, tem um risco aumentado de vir a ter esta insuficiência... Desculpa, 25, só para a gente fixar. A 29,9. Imagina, o IMC... 30 é obeso. A partir de 30. E depois aí tens 3 categorias, 30 a 35 tens obesidade tipo 1, 35 a 40 obesidade tipo 2 e acima de 40 obesidade tipo 3 ou mórbida. Mas imagina... Só o nome é mórbido. É verdade, mas olha, é uma realidade, não é? Como nós vimos agora com... Mas é uma raridade também, não é? É uma raridade a mórbida, mas a obesidade não é uma raridade em Portugal, pelo contrário, bastante frequente. Falava da mórbida mesmo. Sim. Mas imagina, o risco aqui é... Porque nós encaramos a obesidade como gordo ainda, não é? Gordo ou gordinho. Mas a OMS diz que é uma doença. Pois, e as pessoas têm que encarar isto como uma doença e multifatorial que têm que atuar. Agora, às vezes é preciso ter sininhos que nos levam a fazer a mudança. E aqui falava-te, por exemplo, numa mulher que tenha obesidade, portanto, IMC acima de 30, tem um risco 3 vezes superior de vir a desenvolver insuficiência venosa crónica, ou seja, tendo o gene ou não tendo o gene. E, portanto, há que atuar aí. Claro que há medicação para a insuficiência venosa crónica, para todos os estadios da doença, é importante dizer isso. Mas aqui
pronto, eu puxo sempre a brasa à minha sardinha, e é muito importante termos aqui alguns cuidados, sem dúvida. Nomeadamente, quando falas de brasa e de sardinha, estás a falar na parte alimentar, não é? Que é a tua grande especialidade, que é, digamos, a própria nutrição. Então, o que é que se pode fazer na parte alimentar? Olha, aqui vários campos, um deles eu diria que é na parte de hidratação, é muito importante. Isso parece um chavão, não é? Que temos todos que beber água ou chá, mas não há forma de estimular este retorno venoso se não for estarmos bem hidratados, para que não haja essa... As pessoas gostam muito de chamar retenção de líquidos, não é? Que é verdade, os líquidos ficam retidos lá, mas não é só o líquido. Portanto, o sangue, quando fica retido no vaso, vai fazendo dilatar e o vaso fica mais largo e então lá vem a dita variz, que é o vaso que dilatou. Portanto, as quantidades de água, relembrar para quem nos está a ouvir, que é multiplicar o peso por 0,033. Portanto, se uma pessoa tiver 100 kg, tem que beber 3,3 litros. Nesta água... Isso é uma boa dica, porque às vezes a gente fica assim a pensar, mas quanto é que a gente tem que beber? Muito pouco. Sim. E quanto é que é muito e pouco, não é? Sim, exatamente. E tem que ser de acordo com o nosso peso, sem dúvida, a nossa superfície corporal. Dentro desta água, deste líquido, o chá que poderia fazer aqui um efeito bom, porque melhora a microcirculação, é o chá de centelha asiática. Ok. Também reduz o edema, os estudos mostram isso. Então, qual é a quantidade? Será 3 chávenas por dia, em que estamos a contar que cada chávena, 250 ml a 300 ml, tenha uma saqueta ou uma colher de sopa da dita centelha asiática, porque há quem goste de fazer com erva seca. Para além desta questão da hidratação, temos a questão de que a obstipação piora, e é importante, porque as pessoas não relacionam isto, e portanto a fibra tem um papel importante para controlar ou resolver a obstipação. Claro que o exercício físico e a água também, mas portanto eu gosto sempre, quando falo de fibra, falar que as necessidades, imagina, é um número que não nos interessa muito, é 25 gramas por dia. Que a Associação Americana de Dietética até fala de mais, até vai às 35 gramas por dia, mas nós na Europa falamos desse valor. Eu gosto é de falar coisas concretas como 400 a 500 gramas de frutas e vegetais por dia, que tem que ser. E nós olhamos para o saquinho de espinafres, tem 100, nós olhamos para uma fruta, tem 80 ou 100, e temos que fazer mais vegetais do que fruta, e só por aí nós já conseguimos chegar a estes valores que queremos. Mas agora tens essa parte toda, mas depois então, para além das frutas, também tens, por exemplo, alho. Alho? Exatamente. Tens o alho. Ou seja... Faz muito bem à circulação, não é? Faz muito bem à circulação. E ao coração. Exatamente. Tem flavonoides, como a quercetina, que ajuda a reduzir a inflamação. E melhora... Quercetina. Quercetina. Também existe na maçã, por exemplo, mas é só na casca da maçã, portanto a concentração é diferente. A chamada pectina? A pectina é fibra. Okay. Pectina é fibra. Quercetina é um fitoquímico. Imagina, os fitoquímicos não são vitaminas, não são minerais, são substâncias que descobrimos que têm um poder antioxidante e anti-inflamatório brutal, normalmente associado à cor, neste caso não tanto, é mais quando se fala nos frutos vermelhos, nas ameixas, nas uvas, no vinho também. Mas, portanto, estes fitoquímicos têm realmente um poder, quase como se fosse um superpoder dos alimentos na nossa saúde. Okay. E isso é que está definido como essas substâncias, os flavonoides que falava, serem coadjuvantes no tratamento da insuficiência venosa crónica, principalmente a partir dos vegetais, frutas, mas também sementes, chás, e obviamente que isto tem que ser adaptado. Chás, como falávamos na semana passada, o chá verde, por exemplo, as catequinas desse chá verde é importante. Mas aí também uma ressalva, chá verde também não pode ser em exagero. Exatamente. E contínuo, não é? E não pode ser para todos. Para todas as pessoas? Sim. Como é que tu defines isso? Quem tem hipertensão deve ter cautela, bastante mesmo. Quem tem um estimulante, ou seja, a taína do chá verde. Portanto, nada de fazerem isso ao final do dia, não é? Sim, imagina, a concentração será 3 chás verdes, equivale a beber um chá preto. Não é igual, mas vai ter um estimulante. E também não é igual ao café, não é? Portanto, podemos ter aí, digamos... Pronto, podemos usar. Estar mais tranquilos nesse aspecto. O chá verde, estas catequinas que existem, são mesmo importantes. Portanto, claro que a altura do dia, para quem é mais sensível à cafeína e à taína, será de manhã.
Mas imagina... Bebam de manhã, não é? Sim. É isso que tu dirias. Sim, mas imagina, o chá branco também tem alguma concentração e o chá preto também tem alguma concentração. Isto para que as pessoas não se sintam encurraladas, não é? E o chá branco é uma maravilha. Eu estou absolutamente fã a sério, de chá verde, de chá branco, porque o sabor é muito suave. É mais fácil, não é? É mais fácil. É suave e depois tu tens a noção de que estás a beber alguma coisa que te faz bem. Eu acho que isso é uma parte importante, não é? Mentalmente estás a pensar, estou a fazer bem ao meu organismo. Mas e essa que é a mudança, porque por muito que nós tentemos criar hábitos, temos é que também mudar o pensamento em nós, porque não pode ser só mais uma tarefa. Nós agora queremos passar a ser saudáveis e de repente pomos uma lista enorme de coisas que queremos fazer. E impomos-nos uma lista enorme de coisas, não é? E já sabemos que, pronto, não é assim que se dá a volta. Não, tens que quando estás a escolher e a provar e realmente a executar, tens que perceber que aquilo vai fazer diferença. Claro. Percebes? Não é igual, não é só um frete porque queria mesmo era estar a comer o meu chocolate. Bom, e queria, mas... Há momentos para tudo, não é? Claro que sim. Olha, e há alturas em que é incontornável, isso aí... Também é verdade. Olha, aqui uma coisa, que há muitos portugueses que no verão bebem o seu sumo de laranja. E eu ainda no programa passado falei, atenção, não é? É uma coisa estranha, não é? O sumo de laranja, assim, puro, eu tenho a noção de que é assim um shot... de açúcar, sem dúvida. E não é só isso, é um shot... Para quem tem problemas de barriga é bom, mas tenho a sensação de que o teu organismo fica ali a lidar com aquilo. É a acidez que nem toda a gente tolera, é realmente a frutose, mas depois também não esqueçamos que alguma fibra passa, porque nós não fazemos o sumo de laranja numa centrifugadora. Sim, nós fazemos num espremedor. Claro. Pronto, e depois é fibra de 3 laranjas que também passa. Mas infelizmente... Sabes o que eu faço? Eu quando, não faço muitas vezes, mas quando faço, como sempre aquela papa que fica... É muito prazeroso comer aquilo. Sim, adoro, exatamente. E deitar fora custa-me. E faz todo o sentido, porque na verdade estás a tentar comer o fruto por inteiro. O problema do sumo de laranja, maioritariamente, é serem 3 ou 2, vá. Sim. Porque tem que ser só uma. Nós só toleramos essa quantidade de frutose naquele momento numa refeição. Uma vez. Sim, exatamente. Uma porção em cada refeição. Uhum. Mas olha, tem fitoquímicos, chama-se hesperidina, que também ajuda aqui na dita microcirculação. Portanto, faz sentido. E eu, por acaso, também quero dizer que a questão do sal é importante, porque estamos só a falar de hidratação e dos fitoquímicos. Como assim o sal é importante? É importante não ter uma ingestão de sal aumentada. As recomendações que nós temos é uma colher de chá por dia, no máximo. Que nós portugueses é difícil de chegarmos lá, porque já tiraram o sal do pão, mas tens os termossos, tens as azeitonas, tens o sal na salada de algarvia e podíamos continuar no peixe grelhado ou na carne grelhada. Nós estamos a gravar este programa e eu ainda não almocei, portanto... Mas é verdade, são coisas boas e que nos fazem bem. Sim. Mas uma pessoa que já tenha tendência e que esteja a lutar todos os dias... E vai acumulando, isto é um cumulativo, não é? Exatamente, tem que perceber que se calhar no verão vai ter que ter aqui mais cuidado para consumir menos sal, porque senão não há água que vá ajudar a tentar reduzir este edema que se forma. Isso é importante, ficamos com essa dica. Passamos agora a mais e eu perdi o teu guião, que é muito útil, e eu fechei-o, portanto. Olha, passamos a mais uns fitoquímicos. A uns fitoquímicos. Que nós podemos ir buscar onde? Diz-me. Às uvas, por exemplo. Sim. Às uvas e ao sumo de uva. Uvas, tu pões sempre a ideia, ou estou errada, que são as uvas escuras. É, as uvas pretas, isso mesmo. Por causa de lá está, como aos frutos vermelhos. Portanto... É isso. Aqui no caso das uvas será o resveratrol e super importante para as mulheres, depois da menopausa também, importante dizer isto. Claro que também há resveratrol no vinho tinto. Mas e há resveratrol em cápsulas. Exato, mas é sempre... A maior parte dos estudos mostra que estes compostos, quando isolados, não vão ter o mesmo efeito no nosso corpo. Mas a verdade é que tu não tens na comida suficiente, não é? Sim, terias que ser consistente nestas escolhas, não é? Sim. Portanto, tudo o que é este escuro, das uvas escuras, das ameixas escuras, também tens alguma quantidade dos frutos vermelhos. Podes-te habituar a comer disso, não é? E a gostar mais disso do que, sei lá,
Do que a maçã? Ou do que a uva branca, não é? Sim, mas é importante porque muitas pessoas, passamos assim as recomendações gerais de devemos consumir fruta todos os dias, não é? No mínimo uma Claro. peça de fruta, mas se calhar ir até às 3. Mas depois, quando vamos pormenorizadamente perguntar, eu em consulta especialmente pergunto, e normalmente é a maçã ou a pera. E aqui é que É nós porque temos... é prático, não é? Mas não, como é que isto não é prático? É só ter uma caixa? É só ter um papel de prata? Ou é só colocar no nosso local de trabalho se trabalhamos só num sítio? Para a semana toda? Temos é que gastar um bocadinho mais de tempo para pensar na logística, se calhar. Se calhar Em prol de benefício, não é? provavelmente é uma questão de disciplina, não é? É. E de consistência. Exatamente, sem dúvida. Como em quase tudo. Mariana, ficamos por aqui hoje. Voltamos para a semana. Para a semana, tu já tens ideia? Eu ando aqui a pedir a água há tanto tempo. Será que eu vou ter sorte? Vamos a isso. Vamos falar da água. Preciso de saber se há águas que são melhores para o estômago, se por serem alcalinas ou por serem... Preciso de saber isso tudo. Para a semana, não perca, vamos falar sobre água. A água que é vital, não é? Portanto, Exato. Todos precisamos. é verdade. Mariana, obrigada e encontramos-nos para a semana. Combinado. Até para a semana. Até para a semana.